Beleza. Então, está gravando agora também, né? Depois eu coloco lá, quando o Classroom me devolve, aí eu tenho que baixar no meu computador, coloco lá no YouTube e mando o link para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Nós estamos aqui na página 654, no capítulo 28. Então, a gente está estudando números complexos e hoje nós vamos ver ele na forma trigonométrica. Então, a gente aprendeu até agora a forma algébrica, que é quando a gente escreve um número assim, né? Ó, A mais BI. Então, tem a parte real e a parte imaginária, certo? Agora, hoje a gente vai aprender a forma trigonométrica, que é uma outra maneira. Você pega um número escrito desse jeito aqui e transforma ele para a forma trigonométrica, ou vice-versa. Então, nós vamos aprender a fazer os dois agora, tá? Então, forma trigonométrica. A forma trigonométrica, ela é assim, ó. Z, aí tem um ρ aqui, que é o módulo, tá? Cosseno de θ mais I seno de θ. Então, vamos identificar cada item aqui, tá? Ó, esse é o número na forma trigonométrica. Esse ρ aqui é o módulo. Lembrando que o módulo é calculado assim, né? Tá? Não tem o I aqui não, tá? É A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? E cosseno é cosseno mesmo, né? Seno também é seno. O I é I. E o θ é o argumento. O argumento é o que a gente viu no finalzinho da aula passada, né? E espera aí, que eu estou perdido aqui. Aí, me achei. O argumento é o que a gente viu no finalzinho da aula passada e a gente está usando a tangente, né? Tangente de θ, que é o B sobre A, que é a parte imaginária dividida pela parte real, certo? Quando a gente encontra esses dois números, né, que é o ângulo e esse número, aí a gente escreve o número nesse formato e ele chama forma trigonométrica. A forma trigonométrica, ela facilita em algumas coisas. Ela facilita para a gente calcular potências e facilita para calcular raízes, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica e etc. É o que a gente vai tentar ver na aula de hoje, ok? Alguém vai dar o print na folha? Que aqui já rabisquei demais isso daqui já. Vou trocar. Eu acho que como vai ficar gravado, não precisa, né, Então, tirar vocês que print. sabem. Por mim, tudo bem. Não, vai ficar lá no YouTube, né, depois é pra ver. Então, tá bom. Beleza. Então, vou para frente, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês perguntam. Vamos lá. Aí, nós vamos fazer um exemplo agora, né? Nós vamos pegar um número na forma algébrica. E transformar ele para a forma trigonométrica. Então, deixa eu achar um número aqui que não vai dificultar muito aqui. Vou pegar esse daqui. Então, tem o número Z, vou inventar um número aqui, tá? 3 mais 3i. Então, ele está na forma algébrica, certo? E nós vamos passar ele para a forma trigonométrica. Para eu passar para a forma trigonométrica, eu sempre tenho que calcular duas coisas, o módulo e o argumento, tá? Então, como ele está na forma algébrica, esse aqui é o A,
esse aqui é o B, tá? Aí o módulo, né, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, vai dar 9 mais 9, que é 18. 18 é como se fosse 2 vezes 9, então vai dar 3 raiz de 2. Esse é o módulo, tá? Agora vem o argumento. Então, tangente de θ é o B sobre A. Então, 3 sobre 3, que dá 1. Certo? Aí, é aquela história, né? Aqui está a tangente. Então, a tangente vale 1 em dois possíveis ângulos. Tá vendo? No 45 graus ou no 225. O número é 3 e 3, né? Então, esse número vai estar no primeiro quadrante, ó. Lembra? Parte real e parte imaginária? Primeiro 3 aqui da parte real, o segundo 3 da parte imaginária. Então, o número Z, né? Ele está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, o ângulo é 45 graus. Ou também conhecido como π sobre 4 radiano, certo? Então, agora a gente já tem os dois elementos que precisa para poder escrever o número na forma trigonométrica, ó. Então, a forma trigonométrica é assim, ó. É o módulo, abre parênteses, cosseno de θ mais i seno de θ. Então, vai ficar 3 raiz de 2, cosseno de 45 graus, mais i seno de 45 graus. Então, essa aqui é a forma trigonométrica, escrita em graus, né? O vestibular não gosta muito do grau, ele gosta mais do radiano. Então, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, tá? Bom, aí, pessoal, como sempre, esses dois ângulos são o mesmo, igualzinho, tá? Então, observa que na apostila ele mostra uma simplificação. Ao invés de escrever assim, ó, cosseno do ângulo mais i seno do ângulo, ele substitui essa frase toda aqui, ó, por essa, ó. Então, 3 raiz de 2, que é o normal e o módulo, né? Aí ele coloca assim, ó, cosseno e seno, cis, tá vendo? E aí coloca π sobre 4, tá? Cosseno e seno de π sobre 4, certo? Ele faz esse tipo de abreviação. Tranquilo? Então, essa é a primeira etapa, né? Da forma algébrica para a forma trigonométrica. Agora nós vamos ver o contrário, tá? Alguma pergunta? Posso trocar a folha? Vamos lá. Agora é de trás para frente. Forma trigonométrica para a forma algébrica. Então, vamos pegar um número aqui escrito na forma trigonométrica. Calma aí que eu estou pensando num ângulo aqui, tá, pessoal? Vou pegar um bem facinho aqui para ajudar os corintianos. Tá aqui. Esse é o número escrito na forma trigonométrica, certo? Então, agora a gente tem que escrever ele na forma algébrica. Para fazer isso, a gente tem que calcular quanto que é cosseno desse ângulo e o seno dele também. Bom, o 5π sobre 4, transformando em graus, né? Você só põe 180 no lugar do π, tá vendo? Aí você pode simplificar primeiro para facilitar, né? 180 dividido por 4, acho que dá 45, não dá?
5 vezes 45 vai dar 225. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Bom, aí, o que a gente tem que fazer? Saber, né, encontrar o valor do cosseno e do seno de 225. Bom, eu faço assim, ó. Então, 225 está aqui, né? Então, eu sei que o seno dele vai ser esse pedacinho aqui, e o cosseno dele vai ser esse. Os dois serão negativos, né? Menos e menos. Lá no primeiro quadrante, quem vai me ajudar é o 45 graus, porque ó, o 225 é 45 para baixo do 180, né? Então, o 225, ó, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Como está na parte negativa, então isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Como está na parte negativa, então também vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então ficaria assim. Aqui esse menos com esse mais já fica menos. Aí eu multiplico 2 aqui, né? Então corta, né? Aí tá aqui o número na forma algébrica. Tá vendo? Esse é o A, esse é o B, certo? É dessa maneira que a gente consegue escrever o número que está na forma trigonométrica para a forma algébrica. Tá? Não é tão difícil, né? Bom, vamos para frente. Agora nós vamos aprender a pegar o número que está na forma trigonométrica e elevar a uma potência, tá? São as fórmulas de Moivre, lá na... Nem sei se é assim que fala, tá, pessoal? É o item 3, lá da página 655. Então, ele tem fórmula para o produto, para divisão, mas isso é facinho, tá lá na página anterior. O que importa mesmo são essas duas fórmulas que tem aí, ó, na página 655, que é a potência e a radiciação, certo? Então, vou trocar a folha, tá? Então, vamos marcar aqui, página 655. Então, potência primeiro, certo? Então, quando a gente tem um número escrito na forma trigonométrica, tá aqui, normal, tá? Aí a gente quer elevar esse número a um expoente n qualquer, elevar a 10, elevar a 8, então ficaria assim, ó, z elevado a n, certo? Então, presta bastante atenção. Esse expoente vem aqui em cima do módulo, tá? Então fica módulo elevado a n, e esse número que é o expoente vai multiplicar o ângulo. Então vai ficar cosseno de n vezes θ mais i seno de n vezes θ, certo? Então essa é a primeira fórmula que a gente vai... São duas fórmulas desse cara aqui que nós vamos aprender, que eu não sei falar esse nome aqui, tá? Uma é essa, certo? Então vamos fazer um exemplo numérico aqui, ok? Então vamos lá. Exemplo, calcule 1 menos raiz de 3i elevado a 10. Ah, o exercício vai ser assim.
Então, como é que a gente ia fazer isso daqui? Sem a fórmula do moível, a gente ia estar lascado, certo? Não tem como fazer. Ou seja, até tem, mas é inviável, tá? Você vê que o número complexo está aqui dentro, né? Está escrito na forma algébrica e está elevado à potência 10. O que eu tenho que fazer? Transformar ele para a forma trigonométrica, usar a fórmula do nosso amiguinho aqui para elevar a potência 10 e depois voltar para a forma algébrica de novo, tá? Então é bastante serviço, ok? Então preste bastante atenção. Então, vamos lá. Primeira etapa, aqui está o Z, né? Certo? Nós vamos pegar esse Z aqui e escrever na forma trigonométrica. Então, primeiro eu preciso do módulo. Dá 1 mesmo, né? Aqui vai dar 3. Então, vai dar raiz quadrada de 4. Então, o módulo vai ser 2, certo? Aí eu preciso do argumento, que é o B sobre A, né? Então, vai dar menos raiz de 3. A tangente vale menos raiz de 3. Aqui é a tangente, né? Então, menos raiz de 3 aqui, ó. Então, tem dois ângulos candidatos. Tá aqui os dois candidatos. Se fosse raiz de 3 positiva, era 60 graus. Como não é o positivo, é o negativo, então aqui ou vai ser o 120 ou vai ser o 300. Um dos dois, tá? Então, o θ é 120 ou o θ é 300. Aí a gente pega e faz um desenho desse número aqui no plano, né? Bem simplificado. Real, imaginário. 1 na parte real, menos raiz de 3, tá vendo? Então, significa que esse número Z está lá no quarto quadrante. O quarto quadrante é 300. Então, esse aqui é o argumento. Se a gente já tem o módulo e o argumento, a gente consegue escrever o número na forma trigonométrica. Então, vamos lá. 2 cosseno de 300 mais I seno de 300. Essa é a forma trigonométrica. Como ele quer que eleva a 10ª potência, então eu coloco 10 aqui, 10 vezes 300, 10 vezes 300. Então, estou usando a fórmula do amiguinho moível lá. Vamos ver ela de novo? Z elevado a n, é o módulo elevado a n e o argumento multiplicado pelo n, tá? Nosso n é 10 aqui, ó. Esse aqui é o n, tá vendo? Então, ó, módulo elevado a 10 e o ângulo multiplicado por 10. Ó, 2 elevado a 10 é 1024. Beleza. Aqui vai dar 300 vezes 10, dá cosseno de 3.000 graus, né? Aqui é a mesma coisa, sempre os dois são iguais. Agora, como é que a gente calcula mesmo o seno e o cosseno de 3.000? A gente tem que pegar o 3.000, dividir por 360, para ver quantas voltas completas que a gente pode eliminar e, com isso, pegar só o resto, certo? Então, são 8 voltas completas, 8 vezes 360, deixa eu fazer de cabeça aqui, espera aí. Vai dar 2.880. Então, sobra 120. Portanto, o cosseno de 3.000 e o seno de 3.000 é a mesma coisa que o seno e o cosseno de 120. Então, fica aqui, ó. Cosseno de 120 graus. Bom, cosseno de 120 e seno de 120 é moleza. Dá para fazer até que é nesse desenho, quer ver? Ó. O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2.
O cosseno de 120 é o mesmo que o cosseno de 60. O do 60 é meio, e aqui é menos meio. Então, aqui vai ser menos meio. Quer dizer, é o mesmo que o sinal trocado, certo? Então, menos meio e raiz de 3 sobre 2. Agora é só finalizar aqui, viu? Então, quando eu multiplico 1024 pelos dois caras aqui, vai ficar assim, ó, menos 1024 dividido por 2, 1024 raiz de 3 sobre 2i. Aí dá para simplificar, então, o Z10, né, que é Z elevado a 10, vai dar menos 512 mais 512 raiz de 3i. O vestibular gosta pra caramba desse tipo de exercício aqui, tá? Um número complexo elevado a um expoente, porque ele acredita que a maior parte dos estudantes não sabe fazer isso aqui, tá? Por isso que ele gosta de perguntar essas coisas, só para ferrar. Então, olha bem aí, pergunta, dúvida, meninos e meninas, e etc. E qualquer coisa me fala, senão nós vamos para frente. Nós vamos fazer agora a divisão, que é a segunda fórmula do nosso amiguinho, que eu não sei falar o nome, tá? Alguma pergunta? Pode tocar o barco para adiante? Beleza. Então, segunda fórmula do nosso amigo lá, né? Se alguém souber falar esse nome aqui, por favor, me ajuda. Então, agora é radiciação. Então, a radiciação é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, certo? Então, a gente tem um número complexo, escrito na forma trigonométrica. Tá, normal, certo? Aí a gente vai calcular a raiz enésima desse número complexo, certo? Então, a fórmula é assim, ó. É um pouquinho mais detalhada a fórmula do que a anterior, tá? Então, você vai calcular a raiz enésima aqui do módulo, mais aqui no ângulo, no θ, né? Vai ficar alguma coisa desse tipo assim, ó. Θ, vou fazer em graus e em radianos, tá? Θ mais 360K dividido por N, e aqui repete. E sempre a mesma coisa. Essa é a fórmula. Em graus. Em radianos é só trocar o 360 por 2π, que é a mesma coisa, tá? Vamos escrever aqui em radianos. Raiz enésima de Z, é a raiz enésima do Rho, cosseno, θ, ó, no lugar do 360 põe 2π. Aí tem o K, eu já vou explicar o que é o K, tá? Então, o N, tá vendo? O N aparece aqui, aqui, aqui. O N é o índice da raiz. Se for raiz quadrada, o N é 2. Se for raiz cúbica, o N é 3. Se for raiz quarta, o N é 4. Normal. Quem é o K? O K é um número que vai começar sempre no zero. Então, o K vale 0, vale 1, vale 2. E o K, ele vai chegar até um número antes do N, porque ele começou pelo zero. Ele chega até o N menos 1. Por que tem que ter o K? Porque quando a gente vai calcular, por exemplo, a raiz quadrada de um número, a gente tem que achar duas respostas. Quando a gente vai calcular a raiz cúbica, nós temos que achar 3 respostas. Quando a gente vai calcular a raiz quarta, a gente tem que achar 4 respostas, tá? E assim sucessivamente. Então, conforme a gente vai mudando o valor do K,
a gente vai achando as respostas. Então, você começa sempre com o K valendo 0, vai achar a primeira resposta. Aí você vai mudar, vai pôr o K igual a 1, vai achar a segunda resposta. Vai pôr o K igual a 2, achar a terceira resposta. E assim sucessivamente, tá? Alguma dúvida por enquanto? Claro que nós vamos fazer um exemplo, né? Certo? Mas essa é a formulinha do nosso amiguinho, que eu não sei falar o nome, tá? Bom, vamos fazer um exemplo? Então, vamos lá. Nós vamos usar essa fórmula aqui. Tanto faz, vocês viram que as duas aqui são iguais, é só 360 se for em graus, 2π se for em radianos. É a mesma coisa, tá? Então, vou para frente, tá bom? Vou fazer um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. Deixa eu achar um número aqui bacana para calcular. Pega lá. Quem sabe tem até um aqui que a gente já pode fazer os exercícios. Será? Será? Vamos inventar um aqui. Espera aí. Depois a gente vai para o exercício, tá? Calcule. Vixe. Vixe, 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 vixe. De novo. Exemplo. Calcule as raízes cúbicas do Z igual a 8. Olha que coisa linda. Então, observe. Se a gente não pensar em número complexo, vamos supor que eu não estou pensando em número complexo, tá? Então, só uma observação aqui, certo? Sem pensar em número complexo. Ora, raiz cúbica de 8 é 2. E ponto final, certo? Então, mas no mundo dos números complexos, esse z igual a 8 aí, ele é escrito assim, né? Ó. Certo? 8 mais 0i. E quando eu calculo a raiz cúbica disso, eu tenho que achar 3 respostas, certo? Uma delas é o 2, ok? E as outras duas, como é que eu acho? Aí que entra o nosso amiguinho livre aí, tá? Então, o que nós estamos querendo? Calcular a raiz cúbica do z, certo? Essa é a nossa pergunta. Então, nós vamos ter que achar uma, duas, três respostas. É claro que numa dessas três vai ser o número 2, tá? Vou deixar ele separado aqui. Então, primeira etapa, tenho que escrever esse número aqui, ó, que é a mesma coisa desse, na forma trigonométrica. Mas isso é moleza. Módulo a ao quadrado e b ao quadrado, certo? Vai dar 64, 8. Beleza. Aí vem o ângulo. Tangente de θ é b sobre a. 0 sobre 8. Que vai dar 0. Ok? Então, a tangente vale 0 em duas situações. Quando o ângulo é 0 mesmo, ou quando o ângulo é 180. Então, é 0 ou 180 graus. Nesses dois casos, a tangente vale 0. Esse número complexo, se a gente for desenhar ele, ele fica assim, ó. Parte real, parte imaginária, é 8. Ele fica aqui, ó, em cima desse eixo real, aqui na parte positiva. Então, ó, é o 0.
Então, o número escrito na forma trigonométrica vai ficar 8 cosseno de 0 mais i seno de 0. Esse é o número escrito na forma trigonométrica, ok? Alguma dúvida até aí? Tá bom, Pedro, sem problema. Agora, como ele quer raiz cúbica, então aí nós vamos pegar aqui, ó. Aqui, deixa eu pôr 0 grau aqui para ajudar. Aqui, ó, 0 grau, tá? Nós vamos usar essa fórmula aqui agora, ó, certo? Então, vamos escrever ela aqui. É uma fórmula, né? Ó, raiz cúbica de z é raiz cúbica de 8 cosseno 0 grau mais 360k sobre 3, porque o nosso n é 3, tá vendo? Mais i seno da mesma coisa, tá? Aqui é só repetir. Dá uma perguntada aí se não entendeu até esse pedaço. O K, agora que nós vamos devagar começar a substituir o K, tá? Mas, ó, o 3 que é o N, aqui, aqui e aqui, tá vendo? Ó. E se fosse raiz quarta? Aí eu tinha que pôr 4 aqui, 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 aqui. E raiz quinta? Eu punha 5, 5 e 5. Essa parte continua igual. O 0 aqui, onde que eu achei? É o teto, certo? Não, aqui não é grau, não. Aqui é o número. Grau é aqui. O 8, onde que eu achei esse 8 aqui? É o módulo, tá? Pode ir para frente? Bom, como eu quero raiz cúbica, o K deve ser primeiramente substituído por 0, por 1 e por 2, tá vendo? Ó? 3 valores do K, ó, 0, 1 e 2, tá? Raiz cúbica, ó. Cada vez que eu substituir o K por um desses números, eu vou achar uma das raízes. Então, serão 3, ó. Então, vamos começar. K valendo 0, tá? Então, onde tiver K, eu vou pôr 0. Então, vamos lá. Raiz cúbica de z. Aqui eu já posso pôr 2 direto, certo? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, agora eu vou pôr 0 no lugar do K, hein? Então, vai ficar cosseno 0 graus mais 360 vezes 0 sobre 3. Aqui é só repetir. E seno da mesma coisa, tá? Tô com preguiça de escrever a mesma coisa daqui, eu pus 3 pontinhos ali. Continuando. Z, né? Raiz cúbica de z. 2, ó. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar. 360 vezes 0 dá 0. 0 somado com 0 dá 0. 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, aqui vai ficar cosseno de 0 mais i seno de 0. Agora é fácil, ó. Cosseno de 0 vale 1 e o seno de 0 vale 0. Então, aqui a gente já consegue achar uma das 3 raízes, tá? Então, fica 2, 1 mais i vezes 0. Bom, o i vezes 0 desaparece, 2 vezes 1, 2. Então, a gente acabou de achar aquela raiz que a gente já tinha achado previamente quando só pensou em números reais, tá? Agora a gente vai tentar achar as outras, certo? Então, nós vamos pegar e colocar k igual a 1 agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer nesse pedacinho aqui. Vamos ver. Vou tentar organizar aqui. Então, eu fiz o k igual a 0, né? Vamos fazer agora k igual a 1, tá? Então, vou pôr 1 aqui e aqui, ok? Vai ficar lá, ó. Raiz cúbica de z, 2, né? 2 cosseno de 0 mais 360 vezes 1 sobre 3 mais i seno da mesma coisa. Aí vamos fazer essa conta aqui. 360 vezes 1 dá 360. Somado com 0 dá 360. 360 dividido por 3, 120. Então, 2
cosseno de 120 mais I seno de 120. Agora é fácil. Cosseno de 120, a gente sabe que dá menos meio. E o seno de 120 dá raiz de 3 sobre 2. Quando eu multiplico por 2, vai simplificar, não vai? Então, a resposta aqui vai ser essa, ó. 2 vezes menos meio vai dar menos 1. E 2 vezes raiz de 3i vai dar raiz de 3i. Né? Porque cortou o 2 com 2. Essa é a outra raiz, tá vendo? Uma, duas, deixa eu separar aqui. E agora vem a terceira e última, que é o K valendo 2. Então, vamos tentar fazer aqui organizadamente. K igual a 2, raiz cúbica de Z. Esse 2 aqui não tem nada a ver com esse 2 aqui não, tá? Esse 2 aqui, ó, é raiz cúbica de 8. Esse K igual a 2 eu vou pôr aqui e aqui, ó. Vai ficar cosseno de 0 mais 360 vezes 2, dividido por 3, mais I, seno disso tudo repetido, que eu só vou fazer assim, tá? Agora vamos tentar fazer essa conta, ó. 360 vezes 2 dá 720, vamos marcar aqui. 720 dividido por 3, quanto dá, hein? 720 dividido por 3 vai dar 240. Então, raiz cúbica de Z vai dar 2, cosseno de 240 mais I seno de 240. Agora eu tenho que calcular o seno e o cosseno de 240. Eu acho que a gente já fez isso hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Nos meus rascunhos aqui. Ah, a gente fez 225, né? 225 a gente fez. Mais 240 não é difícil, não, ó. 240 é aqui, né, ó. É 60 mais o 180, certo? Então, o que vai ajudar a gente é o 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. O de 240 é menos meio. Então, aqui vai ser menos meio. Aí, quando multiplica por 2, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos raiz de 3. Então, ó, a última resposta aqui, ó. 2 vezes menos meio, menos 1, mais... Mais não. Aqui é menos, né? Ó. Espera aí que emendou aqui. Emendou, vai ficar ruim de ver. Deixa eu arrumar, espera aí. Aí. Acho que agora dá para ver que é menos raiz de 3, né? Ó, menos raiz de 3. Então, aqui também é menos. Menos. Menos 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2, simplifica, aí tem o i, hein? Raiz de 3i. Então, você vê que tem as 3 raízes aqui, ó. 1, 2 e 3, que ela aparece aqui também, ó. Tá vendo? Raiz cúbica, 3 raízes, certo? Bom, além disso, além de a gente achar as 3 raízes, toda vez que a gente acha as raízes cúbicas, quartas, etc., se a gente desenhar essas 3 raízes no plano de Gauss, sempre vai formar um polígono regular, tá? Então, observa aqui, quer ver? Vamos desenhar essas 3 aqui. Só que não cabe aqui, que vai virar um regaço aqui, tá? Então, eu vou trocar a folha, certo? Então, uma outra observação que fala da radiciação é que as raízes formam os vértices de um polígono regular, ok? Se um de vocês for fazer ciência da computação, alguma coisa assim, vocês vão ver que muitos polígonos feitos em informática são utilizados por números complexos, tá?
Não sei se alguém daqui vai tentar fazer ciência da computação, engenharia da computação, sei lá o que da computação, vai passar por isso, falou? Então, eu vou trocar a folha, tá? Então, como a gente viu, né, ó, observação do exemplo anterior, observe, hein, ó. Então, a gente tinha um número complexo z igual a 8, calculou a raiz cúbica do z e encontrou 3 respostas. Vamos chamar assim, ó, z1, z2 e z3. Encontrou a resposta 2, encontrou menos 1 mais raiz de 3i e menos 1 menos raiz de 3i. Bom, tanto que se você pegar qualquer um desses e elevar a terceira potência, você vai ver que vai dar 8, tá? Esse aqui tá na cara, né? Mas pega esses dois aqui, ó. Eleva a terceira potência, dá 8. Então, esses 3 números, se a gente desenhar no plano de Gauss, olha o que vai acontecer. Aqui está o Z1, parte real, parte imaginária, tá? O Z2, ó, ele é parte real menos 1, e raiz de 3, vamos supor que seja por aqui. Então, aqui seria o Z2. O Z3, ó, é menos raiz de 3, né? Z3. Então, nota que vai formar um polígono regular. Opa, espera aí. Calma aí, pessoal. Eu tinha uma regra aqui, Teve um dia que teve uma regra aqui, mas... Ah, tá aqui. Ó, então, se você juntar, né, os vértices, como é uma raiz cúbica, vai formar um triângulo equilátero. Você centra a circunferência aqui, ó, consegue fazer o círculo circunscrito a esse triângulo equilátero, tá? Beleza, pessoal? Então, essa é uma observação, né, que às vezes pode ajudar na resolução de algum exercício aí, tá? Podemos ir para frente? Meninos e meninas, alguma pergunta? Bom, nós vamos tentar agora, olhando assim na apostila, o que ele tinha proposto para a gente relembrar é isso daqui, tá? E então nós vamos tentar fazer os exercícios. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa inesperada aí nos exercícios. Então vamos para o primeiro. Exercício 1, que está na página 655. Ele fala assim, ó, qual é o módulo e o argumento desse número complexo z aí, ó? 1 mais i multiplicado por 1 menos i ao quadrado, tá? Então, nós vamos multiplicar isso aqui normal, que é facinho. Esse daqui, ó, 1 menos i ao quadrado, a gente pode usar aquela regrinha que aprendeu quando era criancinha, né? Ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Então, repete aqui a primeira parte, que vai dar 1 mesmo. Aqui dá 2i negativo, e aqui vai dar menos 1, né? Porque o i ao quadrado vale menos 1, certo? Aí corta, então significa que o z será 1 mais i vezes menos 2i. Agora faz a multiplicação distributiva. Então, menos 2i vezes 1 dá menos 2i, e menos 2i vezes i vai dar menos 2i ao quadrado. Aí, mais uma vez, troca esse i ao quadrado por menos 1. Então, aqui fica 2 positivo. Ó, assim, certo? Só que é deselegante escrever desse jeito. É melhor, a gente tem mais costume de colocar a parte real na frente e a imaginária depois. Então, esse é o número z. Aí, ele quer que calcula o módulo e o argumento. Bom, o módulo é a e b, né? Que é a ao quadrado e b ao quadrado. Então, vai dar 2 ao quadrado
mais menos 2 ao quadrado. O i não entra aqui, tá? 4 mais 4, que é raiz de 8, e que até os corintianos sabem que isso aqui é 2 raiz de 2. Então, esse é o módulo. O argumento agora, ele vai usar aquela formulinha da tangente. Tangente de θ é o B sobre A. O B é menos 2 e o A é 2. Então, a tangente está dando menos 1. A tangente vale menos 1 quando o ângulo são um desses dois aqui, ó. Se fosse 1, era 45 graus. Como é o menos 1, então aqui vai ser 315 graus ou 135. Aí a gente pega o número e faz o desenho dele para saber, né? Então, temos dois candidatos, 135 ou 315. Então, vamos lá. Você faz aí o eixo real, eixo imaginário. 2 positivo é aqui, 2 negativo é aqui. Então, ele está no quarto quadrante, então, não é o 135, é o 315. Aí você vai olhar na resposta, o que acontece? Está em radianos, certo? Então, como é que eu acho esse número em radianos? Tem várias maneiras, você pode fazer regra de 3, né? Π vale 180, 315 vale x. Então, x vai ser 315 π dividido por 180. Aí você vai simplificando o 315 e o 180. Dá para dividir os dois por 45. Certo? Então, o 180 por 45 dá 4. E o 315, eu acho que dá 7. Então, 7 π sobre 4 radianos. Qual a letra que dá certo isso? 2 raiz de 2 e 7 π sobre 4. Letra D. Firmeza? Alguma pergunta? Pode ir para frente? Bom, vamos lá, então. A gente vai fazer uma alteração aqui. Nós vamos para o exercício 4 agora, tá? Nós vamos voltar, vou fazer todos, tá? Mas é só fazer o exercício 4 agora. Ele dá um número complexo 1 mais i e quer que faz ele na forma trigonométrica. Tá? É bem facinho esse, tá? Para fazer na forma trigonométrica tem que achar duas coisas. O módulo. Então, o A vale 1 e o B vale 1 também. Não está aparecendo aqui, mas é o número que está colado com o I, tá? Isso aqui pode ser escrito assim, né? Ó. Certo? Então, aqui vai dar 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, então vai ser raiz de 2. E tangente do θ é o B sobre A, que vai dar 1. Então, a tangente vale 1 em duas situações. Quando o ângulo é 45 graus ou 225. Então, esses são os candidatos. Então, você vai fazer o desenho aqui do plano de Gauss, um na parte real, um na parte imaginária. Então, você observa que o número está no primeiro quadrante, então significa que o argumento é 45 graus.
Aí vamos escrever na forma trigonométrica que é essa, ó. Então, raiz de 2, que é o que deu o módulo, cosseno de 45 mais I seno de 45. 45 é deselegante, porque o vestibular gosta de radianos, mas aqui a gente já sabe de cabeça, que é π sobre 4. Se não, faz regra de 3, que nem a gente fez no exercício anterior, tá? Então, esse daqui seria o número escrito na forma trigonométrica, né? Qual a alternativa que você acha que dá certo aí? Olha como ele fez lá. Ele pegou essa daqui, escreveu, ao invés de escrever raiz de 2, ele escreveu 2 elevado a meio, que é a mesma coisa, e deixou 45 graus mesmo. Então, letra A, né? Pessoal, se alguém de vocês for fazer vestibular escrito, vamos supor que cai uma questão dessa, por favor, você deixa a resposta acima, tá? Porque o examinador, o cara que vai corrigir sua prova, né, não deixa assim não, ó, deixa assim, em radianos, tá? Senão ele vai descontar um pontinho seu porque você não transformou em radianos, certo? Tudo certinho, pessoal? Bom, vamos para frente. Tem vários exercícios aí para a gente fazer, né? A gente vai agora fazer o exercício 3. Posso trocar, Maria Clara? Tá. Pergunta qualquer coisa, tá? O exercício 3, né? Ele deu um desenho aí. Colocou Y e X aqui, tá? Ele fez um desenho assim, né? Colocou um A, ângulo de 135 graus. Diz que na figura A é o afixo do número complexo Z. Então, é como se fosse a representação geométrica de um número complexo Z, tá? Z. Ele falou assim, se a distância do ponto A até a origem é 4. Opa! Essa distância é, na verdade, o módulo, tá? Então, o módulo é 4. E o argumento é 135 graus. Beleza. Então, ele fala assim, ó. Se a distância é 4, então a diferença, ele quer que calcula isso, ó. Z menos o seu conjugado. E se observa como estão as respostas. As respostas estão todas na forma algébrica, tá? Então, a gente tem que pegar esse número aqui, que está escrito na forma... Não está escrito, mas está representado aqui na forma trigonométrica, passar para a forma algébrica, calcular o... Como é que chama aqui? O conjugado e fazer a continha de menos. Bom, então vamos lá. Então, se o módulo é 4, você já coloca aqui, ó, 4 cosseno de 135 mais I seno de 135. Então, nós vamos passar esse número que está na forma trigonométrica para a forma algébrica. É só calcular o cosseno e o seno, tá? Ó, 135 tá aqui, né? Ó. O seno, aqui é seno. O seno é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Quando multiplica por 4, simplifica o 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 raiz de 2, mais, aqui também, 4 simplifica, 2 raiz de 2i. Esse é o número complexo Z. Bom, eu vou precisar do conjugado. O conjugado, você lembra, troca o sinal só da parte imaginária. Então, tá aqui os dois caras. Agora ele quer que faz um menos o outro.
Z menos o conjugado. Então, vamos lá. Z é esse daqui. Menos, né, ó, menos o conjugado. Aí faz jogo do sinal aqui, tá? Então, aqui vai ficar menos com menos mais, menos com menos mais. Vamos ver o que dá para juntar. Ó, esse corta com esse, né? Opa. Juntando esses dois, vai dar 4 raiz de 2i. Que é a letra D. Olha que moleza. Pode ir, Maria Clara? Tá. Vou fazer o 2 agora, tá? O número complexo Z igual a A mais BI é vértice de um triângulo equilátero como mostra a figura. Então, tem uma figura aqui. Aqui é a parte imaginária, tá vendo? Parte real. Θ. Aqui é o Z. Aqui é o A. Aqui é o B. Então, ele disse que esse triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, lembra que triângulo equilátero, todos os ângulos são 60 graus? 60, 60 e 60. Então, significa que o θ é 60 graus, certo? Ok? Ou seja, o argumento vai ser 60 graus, né? Tá. Aí ele fala o seguinte. É correto afirmar que z ao quadrado vai estar em que quadrante? Bom, essa distância aqui é o módulo do z, tá? Que eu vou chamar de ρ. Se a gente escrever o z na forma trigonométrica, fica o módulo, que a gente não sabe quanto que é, cosseno de 60 mais i seno de 60. Esse é o z. Agora, z ao quadrado vai ser o módulo ao quadrado, cosseno de 2 vezes 60 mais i seno de 2 vezes 60. 2 vezes 60 costuma dar 120, né? Cento e vinte, então, esse z ao quadrado aqui, ele vai estar aonde, se o ângulo é 120 graus? Pensa, ó. Ah, ele quer o conjugado, tá? Então, o z ao quadrado, então, vamos lá, ó. Aqui vai estar o z ao quadrado, ó. Concorda? Porque é 120 graus, tá? Mas como é que é o conjugado? O conjugado é só você trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado ao quadrado tem o mesmo módulo e o ângulo vai ser o dobro, é 240 graus. Então, deixa eu fazer com outra cor aqui, ó. Aqui é z ao quadrado, aqui é módulo, conjugado do z ao quadrado. 240 graus. Então, ele vai estar em que quadrante? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Terceiro quadrante é a letra C.
Vamos fazer o exercício da outra página agora, tá? Agora nós vamos para a página 656. Na página 656, a gente vai tentar fazer o exercício 5. Pode ir para frente, Maria Clara. Beleza. Vamos marcar aqui, né? Página 656, 5. Esse 5 é facinho, ó. Ele fala assim, o número complexo Z 1 mais I pode ser representado em sua forma trigonométrica. Moleza. A gente já fez um parecido agora há pouco. O módulo A ao quadrado, B ao quadrado, vai dar raiz de 2. Tangente de θ, B sobre A, dá 1. Tangente, a tangente vale 1 quando o ângulo é 45 ou 225. Então, são os candidatos. É tudo positivo, tá vendo? Se é tudo positivo, ele vai estar no primeiro quadrante. Ó. 1 da parte real, 1 da parte imaginária. Se ele está no primeiro quadrante, o ângulo é 45 graus. Então, vamos lá. Raiz de 2, cosseno de 45, mais I, seno de 45. Aí, vamos pôr em radianos. Cosseno de π sobre 4, mais I, seno de π sobre 4. Acabou. É a letra C. Não é? É, ó. Π sobre 4 e seno de π sobre 4. C até os corintianos conseguem. Nós vamos alterar um pouquinho a ordem agora, por causa do horário, tá, Maria Clara? Nós vamos fazer o 8 agora, tá? Vicenzo, Hugo, Giovana, vocês estão prestando atenção aí? E o restante da sala, foi embora? Ah, o Pedro me avisou que tinha que sair. Vicenço, Hugo, Giovana, estão vivos, estão dormindo? Só colocaram aí o negócio e desapareceu. Ei, beleza, hein? Aula virtual. Tudo bem, Maria Clara? Podemos ir para o exercício 8? Tá, então vamos lá. Exercício 8. Está escrito lá, no sistema de coordenadas cartesianas usual, com origem no ponto O, considere os números complexos Z e W. Vamos lá, quem é o Z? O Z é 2 cosseno de 60 mais I seno de 60. Quem é o W? É 2 cosseno de 30 mais I seno de 30. Beleza. Então, assim, os pontos do plano que representam esses números e a origem. Então, vou tentar fazer aqui mais ou menos. Ó. Origem está aqui. O Z2, o Z, né? É 60 graus e módulo 2. Então, aqui é 2. Aqui é o Z, tá? E o Z forma um ângulo aqui de 60 graus. Aqui.
O W é 2 também. Deixa eu fazer de outra cor. O W é 2 também. E só que forma um ângulo de 30 graus. Então, tá vendo? Ó, esses 3 pontos aqui estão formando um triângulo, né? Se a gente juntar aqui, tá vendo? Ó, formou um triângulo. Ele quer saber qual é a área desse triângulo, ó. Certo? Então, se a gente observar que aqui é tudo 60 graus e esse é 30 graus, deixa eu desenhar o triângulo separado aqui, ó. Ponto O, Z e W, tá? Então, ó, tudo era 60, né? E aqui é 30, sobrou 30 aqui para dentro, concorda? Aqui é 2, aqui também é 2, tá? Que é o módulo deles, né? É o tamanho, 2 e 2. E agora a gente usa uma fórmula de geometria plana, que eu sei que vocês são ótimos alunos de geometria plana e vão se lembrar dessa fórmula aqui para calcular a área de um triângulo. Ó. A, B, θ. Então, a área é A vezes B seno de θ sobre 2. Isso aqui é de geometria plana. Certo? Como você conhece dois lados e o ângulo, você consegue a área do triângulo com essa fórmula aí. Então, no nosso caso aqui, ó, ó que moleza. O A e o B é 2 e 2. O ângulo deu 30 graus, que é a diferença desses dois aí, certo? Vai ficar seno de 30. E o 2 é 2 mesmo, tá? Dá para cortar, né? Então, vai ficar 2 vezes seno de 30. Como o seno de 30 vale meio, a área desse triângulo deu 1, que é a letra A. Tudo tranquilo? Maria Clara, os outros exercícios demoram um pouco, não vai dar tempo da gente fazer. Então, a gente pode fazer na próxima semana? Tem algum problema para você? Pode, não tem Tudo problema certo, não. então? Então, é isso aí. Tem alguma dúvida? Tá. Quer perguntar? Alguma coisa? Não, nenhuma dúvida. Você quer tentar fazer eles? Ah, é meio confuso, É né? confuso e é demorado um pouco, tá? Tanto é que eu tive que fazer numa folha separada, porque não cabe aí. É compridinho. Aí dá dó de começar e depois querer Tá, acabar rapidinho e não explicar direito, tá? Pode ser? pode ser. Vou fechar a gravação aqui, tá? Aí logo que der certo, eu faço o esquema da gravação de novo. Coloco no YouTube e ponho no WhatsApp. Pô, e mando no WhatsApp para vocês, tá?